O mundo dos esportes. Seis horas 27 minutos no Rio de Janeiro. Seja bem-vindo a Bradesco Esportes FM na cidade maravilhosa, 91.1 aqui no Dial Fluminense. Eu sou o Juan Rodrigues e estarei aqui para trazer informações sobre o seu clube de coração, Olimpíadas e muito mais aqui na rádio do seu esporte. Vamos começar falando do Botafogo. James Azevedo, me chama. Se a saída de Ricardo Gomes do Botafogo pode se concretizar nesta semana, o presidente Carlos Eduardo Pereira aproveitou toda a especulação em torno do caso para destacar nesta quinta que vem conversando bastante com o treinador. Porém, não bancou a permanência, ao dizer que não há como prever o que pode acontecer, por exemplo, depois de amanhã. Mas ainda assim o mandatário falou que nenhum lado será prejudicado, fato que não ocorreu no período em que o Cruzeiro, por exemplo, também queria Ricardo Gomes durante o mês de maio neste ano. Carlos Eduardo Pereira até então ressaltou que não houve proposta de fato e ainda lembrou que não há possibilidade de novo contrato para Ricardo Gomes. Portanto, é esperar para ver. É isso aí. Você está na rádio do seu esporte, estamos apenas começando. A gente vai para o rápido break e volta já já. Agora é Brá de Brasil, Brá de Bradesco. A gente acorda todo dia e vai à luta, não tem medo da disputa, a gente quer participar. Ser brasileiro é não perder a alegria, 100% garantia que a gente chega lá. Bradesco, patrocinador dos Jogos Olímpicos Rio 2016. 6h30 no Rio de Janeiro, você está na Bradesco Esportes FM. Vamos falar de voleibol. Afinal, o Brasil perdeu pela primeira vez, perdendo no último set por 25-20 e foi 3-1 para a equipe dos Estados Unidos no vôlei masculino no Maracanãzinho, com boa presença de público, e no momento o Brasil ocupa a terceira colocação da fase preliminar com 6 pontos, mesma pontuação da França e atrás as duas da Itália com 9 pontos. Os Estados Unidos estão em quinto com apenas 3 pontos, justamente essa vitória diante do Brasil. No outro grupo, a liderança da Polônia com 8 pontos, segunda é a Rússia, 6 pontos, mesma pontuação da Argentina. No quarto lugar vem o Irã com 4, em quinto o Egito com 3 e 6, na sexta colocação com nenhum ponto está Cuba, a seleção que é a lanterninha do grupo. E olhem só, Simone Manuel foi a primeira mulher negra a ganhar uma medalha olímpica em competição individual na natação. E você pode curtir aqui na rádio do seu esporte. Ontem à noite, a natação sempre em destaque para você. Agora 6h31. O mundo dos esportes. 6 horas e 56 minutos no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Eu sou o Juan Rodrigues e estarei aqui durante a manhã trazendo muitas informações para você, torcedor do futebol carioca e das Olimpíadas. Somos a Rádio Olímpica, tudo você acompanha por aqui. E seguimos aqui na Rádio do Seu Esporte para falar de uma medalha importante para o Brasil. Mais uma medalha de bronze, e o Marcos Lacerda conta essa história. O bronze de Mayra Aguiar a fez entrar para a história do esporte brasileiro de duas formas. Ela se tornou a primeira mulher do Brasil a ganhar 2 medalhas no judô em Jogos Olímpicos e agora o esporte é o que mais nos deu medalha em Olimpíada, 21 no total contra 20 do vôlei, que junta quadra e praia. Como todo terceiro lugar, antes da vitória na disputa pelo bronze, vem a derrota nas semifinais. Mayra Aguiar sentiu a perda da luta, mas se reergueu com a força da torcida e os ensinamentos do esporte. A gente aprende isso no judô. A primeira coisa que a gente aprendeu a cair e a levantar. E hoje eu caí feio, assim, doeu demais. Mas eu levantei e consegui trazer essa medalha. Não podia deixar escapar essa medalha. Acho que o pessoal acompanhou, vibrou muito. E poder levar essa alegria para eles foi ótimo, foi mágico. Com 3 Olimpíadas no currículo e 2 medalhas conquistadas, Mayra Aguiar ainda não desistiu do ouro.
Ela afirmou que vai se preparar para os Jogos de Tóquio em 2020. Acabou essa Olimpíada, vou comemorar com certeza, mas tem 25 anos, eu comemorei esse mês, meu aniversário, tem Tóquio 2020, tem Mundial todo ano, então eu tô com muita vontade, eu saio daqui com muita vontade, com muita alegria, vou comemorar com o pessoal, mas também é cabeça erguida e tem muita coisa para acontecer. Nesta sexta-feira, no último dia de judô nos Jogos Rio 2016, o Brasil vai tentar medalhas na categoria peso pesado com Rafael Silva e Maria Sueli Alterman. As lutas começam às 10 horas da manhã. Do Rio de Janeiro, Marcos Lacerda. Tá aí, o judô em destaque para você, mais uma medalha pro Brasil, enfim, o judô medalhando pro Brasil no quesito bronze, né? Sempre o judô deu muitas medalhas, mas esse ano demorou um pouquinho, né? Tanto pro ouro quanto pro bronze. Agora, 6 horas e 58 minutos no Rio. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Agora é Brá de Brasil, Brá de Bradesco. A gente acorda todo dia, vai à luta, não tem medo da disputa, a gente quer participar. Ser brasileiro é não perder a alegria, 100% garantir que a gente chega lá. Bradesco, patrocinador dos Jogos Olímpicos Rio 2016. 7 horas no Rio de Janeiro, você está na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte. Vamos destacar mais um pouquinho do seu clube de coração aqui em 91.1 na Cidade Maravilhosa. O Flamengo destaca com Bruno Lousada. O lateral esquerdo Jorge participou do treinamento ontem, mas ao final da atividade saiu com uma bolsa de gelo no joelho esquerdo, mesmo que ele sentiu antes da partida contra o América Mineiro e que tem deixado o jogador fora das partidas do Flamengo. Ele não vai enfrentar o Sport no próximo sábado. A comissão técnica acha melhor continuar com essa precaução com relação à condição física do jogador e não colocá-lo em campo de forma apressada. O mundo dos esportes. 7 horas e 22 minutos no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Eu sou o Juan Rodrigues. Vamos falar das Olimpíadas e falar também sobre o seu clube de coração. Temos espaço para tudo aqui na Bradesco Esportes FM, 24 horas de conteúdo para você. E vamos falar sobre um encontro especial de um velejador e os argentinos, que estiveram lá acompanhando a competição. Hoje está meio chuvoso, não sei como é que vai ficar a situação da vela, ainda não temos panorama, mas o Mário Dias Ferreira conta essa história bastante interessante, o espírito olímpico aparecendo lá na vela. Fora da Olimpíada, após uma disputa dentro de casa, um velejador argentino resolveu bater uma bola enquanto o irmão gêmeo, que o eliminou na seletiva do país, estava dentro d'água. Com um binóculo para ver Bautista Salbier competindo na classe RSX, Francisco fez amizade com o carioca Diogo Costa, que trabalha na Marina da Glória, para jogar uma altinha na areia, à beira da Baía de Guanabara. Sou Francisco Salbier, estamos jogando aqui com Diego, que trabalha na Marina. Eu conheço o Diego há 4 meses que vinimos acá a treinar. Estamos jogando acá futebol com Argentina e Brasil, que é uma rivalidade muito grande. Agora, Diego, esse argentino aí sabe jogar bola porque o time dele já está eliminado no futebol, né? Eu acabei de falar isso com ele. Esse é um grande amigo, bate uma bola legal, fizemos um altinho aqui, clima olímpico. Tem tanto argentino na torcida pela vela que eu encontrei um hermano, professor de educação física que mora aqui no Rio de Janeiro. Apaixonado pelo Brasil, Nicolás Moyar se esquivou do pedido para vestir a camisa verde e amarela. Sempre fui tratado super legal com cariocas, brasileiros em geral. Você torce pro Brasil? Você mora aqui no Rio? Eu moro aqui no Rio e torço para o Brasil. Tinha Argentina e Brasil, torceria para a Argentina. Sou argentino. Mas você toparia vestir a camisa do Brasil? Não. Segurar a bandeira do Brasil? Pode ser, pode ser. Com a bandeira do Brasil na mão, o argentino até arriscou sambar. Do Rio de Janeiro, Mário Dias Ferreira. Tá aí o Mário Dias Ferreira encontrando, né, mais um personagem aqui na Rádio Seu Esporte, muito interessante, espírito olímpico, juntando povos
e esse é um exemplo disso. Agora, às 7 horas e 25 minutos no Rio, a gente vai para um rápido break e volta já já com mais informações. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Cidade do Esporte. Já imaginou almoçar e ficar bem informado? O Cidade do Esporte é o nosso prato principal na hora do seu almoço. Temos um cardápio variado de notícias na Bradesco Esportes FM. Futebol, vôlei, basquete, natação, atletismo e todos os esportes que você é apaixonado e invadem o seu rádio. A primeira edição entra em campo ao meio-dia, a segunda às 2 da tarde. Nosso time já está escalado. Eu, Juan Rodrigues, Cadu Macri e Ranieri Borges estamos nessa. Duvido que você vai ficar de fora. Então, encontro marcado. Puxa a cadeira e fique bem informado no Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 7 horas e 27 minutos no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM, 91.1 na cidade maravilhosa. Fique com a gente é 24 horas de conteúdo para você. Vamos falar do Vasco da Gama, a equipe de São Januário que segue fazendo uma espécie de intertemporada nas dependências do clube e principalmente para o atacante Ederson. Esse período é bastante interessante, pois ele poderá se entrosar com os jogadores, né, e a nova formação titular do Cruz Maltino, já que Ederson foi colocado numa espécie de fogueira, né, logo que chegou, não teve tempo nem de se entrosar e já teve de entrar em campo e acabou se saindo bem. A esperança da cúpula Cruz Maltina é que ele possa ir bem também agora na sequência do campeonato. Sampaio Corrêa pela frente, o último colocado da Série B do Campeonato Brasileiro. E vamos falar de Olimpíadas também aqui na rádio do seu esporte. Vamos falar sobre handebol com Ranieri Borges. Com o apoio do torcedor, a seleção masculina de handebol conseguiu a segunda vitória em 3 partidas no torneio olímpico, encaminhando a classificação às quartas de final. E o bom resultado foi sobre os atuais campeões europeus, a Alemanha, por 33-30. E o central Diogo não consegue definir o que sente com o bom desempenho brasileiro no torneio olímpico. Cara, eu não sei ainda. Que tudo isso que está acontecendo, a gente dentro dos Jogos Olímpicos do nosso país, um público como esse, não sei ao certo dizer quantas pessoas aqui, mas com certeza umas 8 mil pessoas estão aqui dentro hoje. E vencer os campeões europeus dentro de casa, acho que prova que a gente veio muito forte para essa competição e a gente espera poder fazer história. Diogo prefere ainda não criar expectativas nem limites sobre o futuro da seleção no torneio dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Eu acho que a gente não pensa nisso, eu acho que se a gente começa a pensar em limites, a gente fica muito limitado, né? Desculpa a redundância, mas a gente pensa em jogar, a gente pensa em trabalhar muito, a gente trabalha demais e vem dado certo. Então agora é pé no chão, assim, como a gente fez um bom jogo contra a Polônia, a gente não fez um jogo tão bom contra a Eslovênia. Então agora fizemos um jogo bom novamente contra a Alemanha. Então agora é pé no chão de novo para já pensar no Egito. Antes das Olimpíadas, a seleção brasileira masculina não havia vencido nenhum time europeu na história. E só neste campeonato bateram a Polônia e também a equipe da Alemanha. No masculino, o time brasileiro de handebol volta à quadra no sábado contra o Egito às 4h40 da tarde. Já as meninas entram em quadra nesta sexta-feira às 9h30 da manhã e tem o Egito pela frente na Arena do Futuro. Do Rio de Janeiro, Ranieri Borges. Tá certo, esse é o Ranieri Borges com informações do handebol aqui na cidade maravilhosa, uma modalidade que realmente está surpreendendo. E é interessante, né, no jogo de ontem, o que o Chiufa jogou também, foi brincadeira não, vários gols de cobertura e o Brasil muito forte na defesa, com a participação inclusive do Zé, o camisa 10, 7h30 no Rio de Janeiro. Sabadão também é dia de informações aqui na Bradesco Esportes FM. A partir do meio-dia, eu, Juan Rodrigues, estarei contigo para trazer muitas notícias. A prévia da rodada, conteúdo de qualidade, entrevistas exclusivas e tudo que de melhor acontecer na rádio do seu esporte.
Vem, vamos nessa! Sábado, de meio-dia às 2 horas da tarde, eu te espero aqui. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização Grupo Bandeirantes de Comunicação. 7 horas e 52 minutos no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, 91.1 na Cidade Maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues e estarei aqui destacando o seu clube de coração e muito mais as Olimpíadas em destaque por aqui. Vamos falar sobre a vela. Mário Dias Ferreira. O Brasil está entre os 10 primeiros colocados na prancha vela, mas a maior chance de pódio está no feminino. Patrícia Freitas assumiu o 5º lugar após 3 regatas, subindo do 10º para a liderança, fechando em 3º nas disputas desta quinta-feira. Dá pra chegar junto, ainda mais na média da rede, que são pontos dobrados, né? A previsão é um pouco menos de vento, o que vai dar uma bagunçada nos resultados, porque as meninas leves não tiveram resultados tão bons até agora. Continuar na briga, né? Tentar aproximar cada vez mais. Diferente do otimismo de Patrícia, no masculino, Ricardo Vinícius Bimba enfrentou dificuldades e acredita que, apesar do 8º lugar geral, a distância para os primeiros colocados vai atrapalhar o sonho dele por medalha. O objetivo era, num dia louco como esse, tentar fazer as 3 entre os 10. 21 aí estava meio fora dos planos, mas faz parte. Estava muito difícil, muito vento subia, descia, aumentava, girava para um lado, para o outro. Em alguns momentos eu ia bem, em outros momentos ficava para trás. E na chegada ainda ameacei passar uma galera, mas não deu certo. Na NACRA 17, Isabel Swan e Samuel Albrecht tiveram um desempenho irregular, assim como a dupla da classe 470, Ana Barbachan e Fernanda Oliveira, que lamentou a quebra do barco. O barco virou ainda antes de largamos atrás de todo mundo, foi um dia meio confuso, assim. Ana Barbachan disse que elas fizeram o que foi possível. Mas acho que a gente ainda conseguiu, dentro do possível, recuperar alguma coisa. Somente nesta sexta-feira, o 5º dia da fase de classificação da vela, a dupla Martine Grael e Caiana Kunze vão estrear na Baía de Guanabara, disputando na classe 49er FX. Do Rio de Janeiro, Mário Dias Ferreira. Tá certo, esse é o Mário Dias Ferreira trazendo informações sobre a vela aqui na rádio do seu esporte. Isso muito mais você tem aqui na Bradesco Esportes FM. Vamos falar mais um pouquinho de Michael Phelps, né, que foi à piscina para conquistar o 4º ouro olímpico nos 200 metros medley, 22ª medalha de ouro em 5 Olimpíadas, 26 somando todas as Olimpíadas, e inclusive ele largou ao lado de outros grandes nadadores, com Ryan Locke, o japonês Kusuke Hajino e o brasileiro Thiago Pereira, que inclusive saiu bem na disputa, mas acabou cansando. Fato é que mais uma vez Phelps se supera e chega à 22ª medalha de ouro. Onde é que vai parar esse Michael Phelps? É complicado até definir essa questão. Acho que o próprio Michael Phelps se define, porque não houve nadador igual a ele. 7 horas e 55 minutos no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Agora é Brá de Brasil, Brá de Bradesco. A gente acorda todo dia, vai à luta, não tem medo da disputa, a gente quer participar. Ser brasileiro é não perder a alegria, 100% garantia que a gente chega lá. Bradesco, patrocinador dos Jogos Olímpicos Rio 2016. 7 horas e 57 minutos no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, Rádio Olímpica, tudo de Olimpíadas em destaque para você. Lembrando que você pode interagir comigo através do nosso WhatsApp 964-338136, 964-338136. E vamos falar sobre ginástica artística, porque Rebeca Andrade chamou bastante atenção. Ela tem 17 anos e nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro teve a oportunidade de ter a chance de disputar uma Olimpíada pela ginástica artística feminina e conseguiu grandes conquistas para a modalidade. Com o atleta na final por equipe, o Brasil já havia garantido a 8ª colocação na terça,
no dia 9. E nessa quinta, Rebeca ocupou o 11º lugar no individual geral entre 24 finalistas. Ela que é jovem, estreante e, inclusive, a colocação foi um grande feito, segundo a própria ginasta. O individual geral, inclusive, é considerado uma das provas mais difíceis da modalidade, já que o ginasta precisa fazer todos os aparelhos. Nessa categoria, qualquer falha pode ser decisiva. E no primeiro deles, o salto, Rebeca levantou a torcida com uma série que teve a nota de 15.566, terceira melhor no aparelho. Nas barras assimétricas, teve a nota de 14.033, seguido por 13.600 na trave. No solo, se apresentou com aplausos, devido ao que ela tinha apresentado antes, e ficou com 13,766, num total de 56.965. Ao lado de Rebeca Andrade, também tivemos Jade Barbosa, que sentiu uma contusão após a apresentação na trave, que obteve 13.700. E no solo acabou tendo essa lesão constatada e foi encaminhada para o hospital e, inclusive, acabou não ficando com medalhas para o Brasil. Você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM, mas vale ficar de olho. Rebeca Andrade tem um futuro promissor na ginástica. Lembrando que nesse domingo temos a volta da modalidade, com a decisão no solo masculino. Tem Diego Hipólito, Arthur Nori Mariano, e você acompanha tudo aqui na rádio do seu esporte. 7h59 no Rio. Vamos chamar o Botafogo com o James Azevedo. A mudança de Ricardo Gomes do Botafogo para a equipe do São Paulo começa a ganhar forma. De acordo com o site Globoesporte.com, o time paulista já até formalizou a proposta e o técnico já teve o salário e tempo de contrato apresentados. A falta de reforços no Glorioso, além do aumento salarial, inclusive com multa de saída, que nem foram para o papel, seriam fatores para motivar o profissional pela mudança. Caso realmente siga para o São Paulo, a tendência é que Ricardo Gomes leve o auxiliar Luiz Otávio para acompanhá-lo no novo desafio. Diante de tal possibilidade, a confirmação da transferência poderia acontecer até mesmo antes da partida entre justamente as duas equipes do Morumbi, durante a tarde do próximo domingo. Essa questão do Ricardo Gomes realmente tem chamado a atenção, O torcedor do Botafogo não quer que ele saia, até pelo bom trabalho que está fazendo com o elenco, com peças limitadas, poucas peças por setor, e ele está indo muito bem. Você está na Rádio Seu Esporte, 8h01 no Rio de Janeiro. A gente segue por aqui e fica com a gente, 91.1, o dial, para você se informar sobre esporte no Rio de Janeiro, no mundo. Band Rádio te leva a informação da cidade maravilhosa para o mundo todo. Você pode estar em qualquer lugar do mundo, no Cazaquistão, Egito, qualquer lugar, e ouvir a Bradesco Esportes FM. 8h01 no Rio de Janeiro. Cidade do Esporte. Já imaginou almoçar e ficar bem informado? O Cidade do Esporte é o nosso prato principal na hora do seu almoço. Temos um cardápio variado de notícias na Bradesco Esportes FM. Futebol, vôlei, basquete, natação, atletismo e todos os esportes que você é apaixonado e invadem o seu rádio. A primeira edição entra em campo ao meio-dia, a segunda às 14h. Nosso time já está escalado. Eu, Juan Rodrigues, Cadu Macri e Ranieri Borges estamos nessa. Duvido que você vai ficar de fora. Então, encontro marcado. Puxa a cadeira e fique bem informado no Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. 8h24 na cidade maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues e você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vamos destacar tudo sobre Olimpíadas, seu clube de coração. Muito mais aqui na Rádio Seu Esporte, a sua participação também, através do nosso WhatsApp
8136, o Juliano de Nova Iguaçu, ele fala o seguinte: é muito legal o trabalho que vocês estão fazendo. Segundo ele tem a oportunidade de acompanhar tudo em tempo real e já escuta a rádio há 2 anos. Parabéns pela cobertura total dos Jogos Olímpicos. E tem muito mais ainda, Juliano. Ontem tivemos muitas emoções durante as transmissões aqui na Bradesco Esportes FM, mas hoje tem muito mais. E tem handball, tem muita coisa boa aqui na rádio do Seu Esporte, começando daqui a pouquinho. Começa o handball feminino, Brasil contra Angola, com a narração de Mauro Santana, os comentários do Murilo Borges e as reportagens do Ranieri Borges. E teremos também aqui o jogo do basquete masculino, Estados Unidos contra a Sérvia, com Cadu Macri na narração, Eduardo Barão no comentário, a reportagem de Bernardo Ramos, além de Brasil e Austrália nas quartas do futebol feminino, com Renato Rainha, Beth Romero e Humberto Ferretti. Você está na Rádio Seu Esporte. Vamos aproveitar, o Ranieri vai falar agora sobre handball. Após vitória com propriedade sobre a Alemanha, atual campeã europeia, o time brasileiro de handball masculino encaminhou a classificação às quartas de final do torneio olímpico. E o armador Thiago Petros promete dedicação durante toda a competição. Dá para esperar que a gente vai dar tudo no próximo jogo e a nossa meta é ir jogo a jogo e eu só consigo pensar agora no jogo do Egito, que é sábado. Tá aí, o Ranieri Borges com o armador Petros, o Brasil que fez um excelente jogo no dia de ontem. Não só o Petros, como o pivô que o técnico colocou em campo, como o Chiufa fazendo alguns gols interessantes, inclusive plasticamente muito bonitos, e o goleiro Mike, né, aparecendo muito bem, né? Inclusive, é interessante, tivemos o goleiro Bombom entrando para pegar um tiro de 7 metros, e o jogador da Alemanha, simplesmente o melhor jogador deles, jogou a bola no rosto dele, algo que é proibido, acabou sendo excluído de quadra, e o jogo que se desenhou todo para a equipe brasileira. Vamos falar sobre tênis, que está surpreendendo também a todos aqui no Rio de Janeiro, com o Belucci indo bem, e o Pablo Ribeiro traz essa história. As partidas de tênis começam nesta sexta-feira a partir do meio-dia no Complexo Olímpico. Primeiro brasileiro a entrar em quadra, Tomás Belucci vai encarar o número 5 do mundo, Rafael Nadal, em busca de uma vaga na semifinal. Belucci vem de uma vitória contra o número 13 do mundo, o belga Davi Goffin. Já a Teliana Pereira e Marcelo Melo encaram a dupla britânica, Rafael Watson e Andy Murray, na tarde desta sexta. Tá certo, Pablo. Agora é interessante que o Belucci já igualou o melhor resultado de Gustavo Kirten em Sydney 2000. E a melhor campanha de tenista brasileira é de Fernando Meligeni, com 4º lugar em Atlanta 96. Se vencer esse jogo, o Belucci já garante a disputa pelo bronze. O problema é que o adversário é o Rafael Nadal. Mas estamos tendo muita sorte aqui no Brasil, né? Com grandes figuras caindo pelo caminho. Quem sabe não dá para o Belucci essa também. 8h28 no Rio, a gente vai para um rápido break. Volta já. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Conexão Comércio. Hoje é o último dia da 11ª edição regional do Mapa Estratégico do Comércio do Rio de Janeiro. O encontro em Petrópolis é promovido pelo Sistema FEComércio RJ em parceria com o Sicomércio do município. O objetivo é identificar as potencialidades locais e embasar propostas para promover o desenvolvimento econômico da cidade imperial. Nos painéis de discussão, jornalistas e formadores de opinião têm em pauta temas que afetam diretamente a economia da região serrana e o desempenho do setor do comércio de bens, serviços e turismo, como educação, segurança, infraestrutura e ambiente empresarial. Em Petrópolis, esse setor responde pela maior parcela de vínculos empregatícios, responsável por mais de 17.500 postos de trabalho formais. As propostas resultantes do encontro do mapa passarão por avaliação técnica e serão enviadas posteriormente ao poder público. Informações sobre o Mapa do Comércio no site mapadocomérciorj.com.br. Conexão Comércio, uma iniciativa do Sistema FEComércio.
Sabadão também é dia de informações aqui na Bradesco Esportes FM. A partir do meio-dia, eu, Juan Rodrigues, estarei contigo para trazer muitas notícias. A prévia da rodada, conteúdo de qualidade, entrevistas exclusivas e tudo que de melhor acontecer na rádio do seu esporte. Vem, vamos nessa! Sábado, de meio-dia às 2 horas da tarde, eu te espero aqui. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Oito horas 29 minutos no Rio de Janeiro. Dá tempo de falarmos de mais participações aqui na Rádio Seu Esporte. Temos o final de telefone 2836 falando através do nosso WhatsApp 964-338136, que a nossa narração de basquete está muito boa, mas que o basquete brasileiro não merece a emoção e narração. E sobre a seleção brasileira, fala que a seleção deve jogar com a mesma formação que esteve no último jogo, com a mudança da entrada do Thiago Maia no lugar do Neymar. Lembrando que Neymar é dúvida, ele que vai fazer tratamento no tornozelo até momentos antes do confronto. E vamos falar de futebol feminino, já que no futebol feminino tem jogão de bola hoje, quartas de final, diante da Austrália, no palco do 7-1 para a Alemanha contra o Brasil masculino. E a Austrália eliminou o Brasil nas oitavas da Copa do Mundo do Canadá de 2015. Mas na seleção feminina, a expectativa de que a história possa ser bastante diferente. Com o público a favor em casa, a seleção acredita que pode superar inclusive a ausência de Cristiane, que está fora da partida, para fazer um bom confronto hoje no Mineirão. Lembrando que a seleção brasileira, ela pode chegar, né, à disputa, quem sabe, de um ouro, né? A nossa torcida é essa. Já tivemos prata, chegou a vez do ouro, né? E as meninas estão fazendo uma boa participação no Rio de Janeiro. Tomara que dê tudo certo para elas. Você está em 91.1 Bradesco Esportes FM, em destaque para você. Sabadão também é dia de informações aqui na Bradesco Esportes FM. A partir do meio-dia, eu, Juan Rodrigues, estarei contigo para trazer muitas notícias. A prévia da rodada, conteúdo de qualidade, entrevistas exclusivas e tudo que de melhor acontecer na rádio do seu esporte. Vem, vamos nessa! Sábado, de meio-dia às 2 horas da tarde, eu te espero aqui. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. 8 horas e 52 minutos no Rio de Janeiro. Eu sou o Juan Rodrigues e você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, na cidade maravilhosa, destacando as Olimpíadas e seu clube de coração, também na rádio do seu esporte. Vamos falar de Vasco da Gama, porque ontem à tarde tivemos novamente o julgamento do STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, sobre a questão da briga, né, e todo o incidente que aconteceu diante da partida do Vila Nova. E o Vasco foi penalizado no pleno do tribunal, recebendo uma multa no valor de R$5.000 pela confusão, né? Tivemos o Diguinho, inclusive, se desentendendo com a polícia. E o jogador que foi julgado de novo por ter sido expulso e agredido por um policial, ele também foi julgado, mas não recebeu nada nessa questão, foi absolvido. E no Botafogo, o que está acontecendo é com James Azevedo. Se o Botafogo tem a preocupação de acertar setores como a defesa, além também da grande possibilidade de Ricardo Gomes seguir novos caminhos rumo ao São Paulo, justamente o adversário no domingo, em pleno Morumbi, jogadores como Dudu Cearense se mostram um tanto confiantes. Para estar presente no importante duelo, o atleta destacou que está muito bem e acredita que vai entrar sim em campo. Para isso, aproveitou a quinta-feira, inclusive, para fazer trabalhos físicos na academia do clube.
Tá certo, esse é o James Azevedo do Botafogo em destaque, né? O Botafogo que tenta não perder o seu treinador para a sequência da temporada. Agora quem fala do Flamengo aqui na Rádio do Seu Esporte é Bruno Lousada. A estreia do Flamengo na Copa Sul-Americana já tem uma data marcada. O time vai enfrentar o Figueirense na primeira fase da competição e o primeiro jogo acontece no dia 24 de agosto às 9h45 em Florianópolis. A partida de volta com o mando do Flamengo ainda não tem um local definido, mas vai acontecer no dia 31 de agosto, também às 9h45. O Flamengo deve definir em breve se vai atuar em Cariacica ou em Brasília. Tá certo, o Flamengo em destaque aqui na Rádio Seu Esporte no tricolor das Laranjeiras, o Fluminense, o zagueiro Renato Chaves. Ele tem ganhado moral com o técnico Levir Coupe, inclusive deve ser titular na próxima partida do tricolor das Laranjeiras. Você está na Rádio do Seu Esporte. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. E seguimos aqui na Rádio do Seu Esporte, vamos virar o chip novamente para falar sobre Olimpíadas. Tayana de Oliveira chega com o vôlei de praia. Um jogo decisivo encarado como uma final. Assim foi o duelo de Pedro Solberg e Evandro contra a dupla da Letônia, Samoilovs e Smedins. Os cariocas ainda não tinham ganhado na Olimpíada, mas na arquibancada o público estava confiante na vitória verde-amarela. A supervisora em logística, Dayana Mello, era uma das que estava acreditando nos brasileiros. Eu acredito muito no potencial deles, com certeza vão chegar até a final e eu estarei aqui para assistir. Aposta certa pelo menos nesse jogo, Dayana. 2-1 para Pedro Solberg e Evandro. Com isso, eles estão classificados para as oitavas de final do vôlei de praia. Pedro comentou a conquista da vaga na próxima fase. A gente estava com a corda no pescoço e deu tudo certo. É isso aí, vamos embora. Jogo a jogo, ponto a ponto. Jogar com nossa energia, entendeu? Jogar dessa forma que as coisas vão acabar acontecendo pra gente. Evandro também falou sobre a vitória e ressaltou o fato de entrar em quadra pressionado. A gente nunca deixou de acreditar, fizemos contas também, ficamos nisso. E o conspirou a favor pra gente, a favor da gente. Já entramos com uma pressão dentro de quadra que a gente tinha que ganhar pra passar. E isso foi bom pra gente, ganhamos, passamos e agora vai começar uma nova Olimpíada para Evandro e Pedro. Se por um lado Pedro e Evandro conquistaram a primeira vitória, tem gente que ainda não perdeu nos Jogos Rio 2016. Larissa e Thalita permanecem invictas. Elas venceram a dupla da Polônia, Kolozinska e Zostek, por 2-0 e avançam na competição com 100% de aproveitamento. Primeira fase encerrada e as 4 duplas brasileiras do vôlei de praia estão garantidas nas oitavas de final. Agora, as disputas serão mais emocionantes. Quem perder, dá adeus à Olimpíada. Por isso, cada partida será como uma final. Do Rio de Janeiro, Tayana de Oliveira. Tá certo, Tayana de Oliveira com informações do vôlei aqui na Rádio do Seu Esporte. Lembrando que o vôlei feminino, né, a sequência do torneio, acontece hoje às 11 horas da manhã e o masculino às 3 horas da tarde, num dia chuvoso no Rio de Janeiro. Vamos ver se isso vai fazer a diferença no torneio. E vamos falar um pouco ainda de Olimpíadas, mas para falar sobre uma profissão, entre aspas, que acontece no tênis, que é muito interessante, você fica pertinho dos jogadores. Vamos ver o que o Pablo Ribeiro tem a falar sobre os boleiros. No futebol, o termo boleiro pode ter outra interpretação. Mas no tênis, quem leva este nome tem uma função que requer muita dedicação, postura e silêncio. São os boleiros que são os responsáveis pelas bolas, toalhas e outros materiais que fazem parte de uma partida de tênis. São eles que ficam no fundo da quadra apanhando as bolas, por exemplo. Nesta Olimpíada, eles tiveram a oportunidade de trocar bolinhas com Novak Djokovic, Serena Williams, Rafael Nadal, além dos brasileiros Tomás Bellucci e Teliana Pereira. Em geral, são jovens que sabem que é um grande momento para estar ao lado dos ídolos. Voluntária nesta Olimpíada, mas experiente em torneios como o Rio Open, Maura Arruda sabe que a discrição e a precisão são fundamentais neste serviço. A gente tem esse treinamento também de manter a postura, com as mãos para trás. Se você está com uma bolinha, você não pode deixar aparecer durante o ponto, porque às vezes pode atrapalhar o jogador.
Então, para que tudo ocorra certinho, para que tudo ocorra da maneira correta, você tem que manter a postura certinha em quadra. A observação também é importante. Todos seguem protocolos, como a troca de bolas a cada 9 games e a entrega da toalha cada vez que o tenista pedir. No entanto, alguns jogadores são mais supersticiosos, como o espanhol Rafael Nadal. O número 5 do mundo faz questão que suas garrafas com água estejam alinhadas em quadra e que as bolas para usar passem antes por uma vistoria do próprio. O boleiro Carlos Moura diz que é quase um trabalho de intimidade. Bom, tem alguns jogadores que pedem pra gente fazer o que não está programado, né? Pedem que a gente tem que pegar a bola na rede e jogar pro fundo. Aí tem jogador que quer que a gente jogue a bola para ele jogar a bola pro fundo. E tem jogador que pede a bola e devolve a mesma bola. Enfim, tem vários jogadores. Tem jogador com 2 toalhas, que pede 2 toalhas ao invés de uma, que organiza as garrafinhas d'água de uma certa maneira e a gente não pode mexer. E há quem venha de longe, como a belga Margot Free, universitária, que viajou o mundo sendo voluntária em torneios de tênis. Eu já fui boleira em diferentes torneios onde as mulheres jogaram umas contra as outras, então é bem legal estar aqui. Eu posso ficar na quadra e aproveitar. Para exercer a função de boleira é necessário um treinamento. Em alguns lugares do mundo, como na Inglaterra, os jovens de 15 a 17 anos recebem o equivalente a até R$1.000 por 2 semanas em Wimbledon. Do Rio de Janeiro, Pablo Ribeiro. Tá certo, Pablo Ribeiro, muito interessante, né? Essa espécie de profissão que tem na disputa do tênis. Você está na Rádio do Seu Esporte. Valeu, galera! Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação.